Olá família, boa tarde. Hoje é domingo e eu quero te dizer uma coisa no dia de hoje. Deus tem uma palavra para você, tá certo? Então quero te desafiar mais uma vez, assim como a gente tem feito em todos os vídeos. Fique até o final. Você não está perdendo tempo, pelo contrário, Deus ele vai abençoar a sua vida. Ele vai te tocar com essa palavra. O Espírito Santo vai falar com você, tá certo? E te peço mais ainda, se você não faz parte, da família desse canal, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Graças a Deus, sabe, isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o canal, mas a gente tem recebido relatos de pessoas, sabe, comentários de pessoas que têm sido abençoadas, têm sido edificadas, sabe, com essas palavras. Então, compartilha. Se essa palavra abençoa, se essa palavra falou ao teu coração, compartilha com outras pessoas, usa as suas redes sociais para que o evangelho, a palavra, ela possa alcançar outras pessoas, tá certo? E eu sei que esse tema, que a gente vai conversar um pouquinho hoje, não é um tema que muitas pessoas gostam de falar, na verdade poucas pessoas, muitas pessoas correm dessa palavra, que é a morte, mas é um tema que nós temos que falar, Você sabe o dia que você vai morrer? Você sabe quando é que você vai partir daqui, A gente também nós já falamos sobre isso. Se Jesus, até o dia que Jesus vier buscar a sua noiva, a sua igreja, todos nós vamos passar por esse momento. Todos nós vamos passar pelo momento da morte. Isso é inevitável para qualquer um, certo? Então, o que é a morte, O que é a morte para nós? A Bíblia ela fala algumas vezes sobre a morte. Mas engraçado que, eu digo engraçado porque a própria palavra ela declara que é melhor a gente falar de Jesus, pregar Jesus, pregar sobre o reino de Deus numa casa onde é luto do que numa casa onde é festa. Isso é uma realidade, Eu já até comentei sobre isso aqui no outro vídeo. Porque quando a gente está diante de uma situação como essa, diante da morte, a gente enxerga melhor a nossa realidade de quem nós somos, Do pó nós viemos e para o pó a gente vai retornar. Esse é um fato, A gente sabe que a ciência ela tem evoluído, a medicina, ela tem evoluído, ela tem crescido, mas não adianta. Pode fazer plástica, pode colocar botox, pode fazer o que for, mas um dia nós vamos nos deparar com a morte. E você sabe o dia que você vai morrer? Eu não sei, certo? Mas todos nós, vamos passar por ela. Mas eu queria te falar sobre um tipo de morte primeiro. Eu vou te falar sobre dois tipos de morte. A primeira é a morte que nós temos que ter em vida. Ué, como assim, Bento? Você sabia que enquanto nós estamos vivos, nós temos que morrer? Sim, cara, Bento, como é que é isso? Está escrito na palavra, No Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 24, o próprio Jesus ele fala assim: se o grão de trigo cair na terra, ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. O que isso significa? Isso fala da nossa vida em Cristo, sabe? Eu sei que, por exemplo, eu tenho que morrer todos os dias para que Cristo possa viver em mim. Sabe? Bento, eu tenho que morrer para as minhas vontades, eu tenho que morrer, sabe, para a minha carne, eu tenho que morrer para os meus desejos. Então temos que ser entregues à morte todos os dias. Se o grão de trigo, se ele cair na terra, se ele não morrer, ficaremos sós. Mas, se nós morrermos, aí sim, a Bíblia nos garante que nós vamos dar muitos frutos. E que frutos é esse? São frutos, os frutos. Aí você pode pensar, sim, quando a gente morre, a gente começa a viver o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo. E a gente começa a dar frutos, a gente começa, sabe, a buscarmos a semelhança de Cristo em nós. Na verdade, esses frutos é nós nos parecermos mais com Cristo e menos com nós mesmos. Porque nós estamos morrendo a cada dia. Para quê? Para que o caráter de Cristo seja forjado em nós. Então, essa é a morte que nós temos que ter, sabe? Enquanto nós vivemos aqui nessa terra, sabe? E agora existe a outra morte, A morte, como eu falei aqui, em que todos nós vamos passar. Paulo, ele
ele falava com muita clareza sobre isso. Ele falou assim, olha, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo ele tinha uma convicção muito grande para onde ele iria, né? Com quem ele estaria. E ele chegou a falar assim, olha, eu não considero nada mais importante. Para mim, o viver, enquanto eu estou aqui na Terra, eu vou viver em Cristo. Vou viver para Cristo. Mas o morrer para mim hoje é lucro. Ele até falou assim, olha, eu preferia partir, né? Mas por amor aos irmãos, ainda cabe a mim esse ministério. Mas ele preferia já estar com o Senhor, sabe? Ele tinha convicção para onde ele iria. E a minha pergunta nessa tarde, para onde nós vamos? Qual é a tua certeza de fé, sabe? Muitas pessoas hoje, né, infelizmente, têm deixado o tempo passar. Muitas pessoas hoje ainda alegam assim, pô, ainda existe tempo para mim, sabe? Não, eu vou para uma igreja, eu vou aceitar Jesus quando eu já for mais velho, sabe? E a gente sabe assim, claro que existe oportunidade até o último suspiro de vida, claro que existe, né? O ladrão na cruz fala sobre isso. No último instante ali, ele viu o Senhor e ele reconheceu o senhorio de Jesus, e Jesus prometeu a ele paraíso naquele mesmo dia, né? Ele se arrependeu. Mas e se não acontecer contigo? E se não acontecer comigo, né? Então é uma coisa que, como eu falei aqui no início, a gente não sabe agora, sabe? E um dia nós vamos passar por isso. E como está a sua vida hoje, sabe? Como você tem andado em relação a esse acontecimento que vai chegar para você, vai chegar para mim? Será que nós estamos prontos? Será que nós estamos preparados? Essa é a pergunta, sabe? Porque muitos hoje correm desse assunto, mas é um assunto que é a realidade em nossas vidas, tá certo? Hoje tem pessoas, né? Pessoas morrendo por causa do Evangelho. Tem pessoas hoje em certos países que morrem por causa do Evangelho, sabe? Mas existe um versículo, né, que Paulo também escreveu na igreja aos Romanos, está lá em Romanos capítulo 8, no versículo 18, é um versículo que eu amo, que fala assim, olha, as aflições, né, as aflições que nós vivemos hoje, né, no presente tempo, na verdade não podem se comparar com a glória que está para ser revelada em nós. Eu amo esse versículo porque ele fala assim, olha, tudo que você tem passado aqui, tudo que você tem sofrido por causa do Evangelho, tudo que você tem sido perseguido, maltratado por causa do Evangelho, olha, nada disso se compara com a glória que está para ser revelada a nós. Olha que tremendo, cara, sabe? E eu fico pensando assim, eu já ouvi várias palavras de homens, né, que viram o céu, né, que foram ao terceiro céu, alguns testemunhos. E é verdade, sabe? Existe uma cidade, existe um lugar preparado para nós, existe um lugar especial, sabe? Eu não sei te dizer como é que vai ser lá, mas existe um lugar preparado para você. Você está pronto para estar com Ele? Alguns dizem que lá tem ruas de ouro, sabe? E é verdade, lá não existe dor, lá não existe sofrimento, lá só vai existir paz, alegria, justiça, né? Porque é o reino de Deus, é onde o nosso Senhor vai estar junto conosco. Amém? Então, o meu pastor ele até diz assim, ó, lá vai ter rios de Coca-Cola. Eu acho muito engraçado. Mas eu queria falar, sabe, é um tema assim que muito fala ao meu coração, né? Talvez a gente vai ficando com mais uma certa idade e a gente pensa mais sobre esse assunto, né? E essa é uma realidade de todos. Mas eu queria te falar assim, para gente encerrar, eu queria falar para você sobre um grande homem de Deus, sabe? Que terminou a sua vida da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Claro que nosso maior exemplo é Jesus, né? Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E vocês lembram de quem eu estou falando? Foi um discípulo de Jesus que morreu, né? Após a vida de Jesus, da ressurreição. Ele foi um homem, foi o primeiro mártir, vamos dizer assim, né? Da Bíblia, após Jesus.
E eu vou te contar rapidamente essa história. Diz que na igreja de Atos, né, quando você começa a ler o livro de Atos, você vê que houve uma explosão, né, do crescimento da igreja. A descida do Espírito Santo, e os apóstolos eles começaram a fazer grandes sinais e maravilhas, né? A pregação de Pedro, por exemplo, 5.000 almas se converteram. E a igreja ela cresceu de uma forma muito rápida, né? E algumas pessoas começaram a reclamar porque talvez não estavam recebendo a devida atenção, né? E os apóstolos então decidiram, né, escolher 7 homens, né, que fossem homens fiéis, homens, sabe, de uma boa conduta. A Bíblia fala sobre isso, que eles tivessem uma boa conduta, fossem cheios do Espírito Santo. 7 homens separados para exercer esse ministério, enquanto eles, os apóstolos no caso, eles iam se dedicar à oração e à palavra, né? Então, desses 7 homens, um deles se chamava Estevão. E diz a Bíblia, né, se você ler pelo menos 2 capítulos, essa história ela é fantástica. Fala desse homem chamado Estevão, capítulo 6 e 7 do livro de Atos. Você lê o capítulo todinho ali, você vai exatamente conhecer a história de Estevão. E por várias vezes, nesses 2 capítulos, fala que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E eu achei essa história tão linda, porque você fala, pô, Bento, mas foi um final, né? Foi um final de morte. Sim, foi. Foi um final no qual ele morreu, mas se vocês observarem a história, talvez é a melhor forma de a gente morrer, sabe? É servindo a Cristo, é tendo a convicção de que nós estaremos com Ele. E diz que Estevão, né? Ele fazia grandes sinais e prodígios também. E diz que os homens começaram a invejar e começaram a falar contra ele. Inclusive, eles, né, compraram, né, fizeram uma coisa ruim, né, e levantaram um falso testemunho contra ele, dizendo que ele estava falando mal contra a lei, contra Moisés. E no finalzinho, no último versículo, né, do capítulo 6, diz que ele foi levado ao Sinédrio, né, para ser interrogado, para ser julgado. E diz que todos que estavam ali no Sinédrio viam Estevão e ele tinha um rosto como de anjo, o rosto dele ele brilhava. E eu falei, uau, cara, como é que pode um cara julgado, sabe, um cara ali, eu acho que ele tinha muita convicção daquele versículo, sabe, assim, olha, as aflições que eu estou passando agora não vão se comparar, sabe, com a glória que me aguarda, cara, quando eu estiver com ele. Eu falei assim, meu Deus, cara, e diz que ele foi julgado ali, mais uma vez, sabe, injuriaram contra ele, falaram mentira contra eles, e ele foi condenado, ele foi apedrejado, sabe, e o rosto dele brilhava. Ai, cara, eu acho muito lindo isso. E diz que ele olhou para o céu, sabe, porque eu acho que é o melhor lugar para a gente olhar num momento como esse, sabe, ele olhou para o céu e viu os céus abertos, sabe? Ele viu o local para onde ele iria. Meu Deus, que coisa tremenda. E ainda foi mais, cara. Ele era um homem tão cheio, porque aí está toda a diferença. É quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando na verdade nós morremos em vida, né? Para nossa carne, para tudo que é ruim em nós, e nós deixamos ele viver em nós, sabe? E o Espírito Santo nos preenche, nos enche. E é outra coisa, cara. É outra coisa. E Estevão foi uma vida assim, sabe? Estevão foi um homem cheio do Espírito Santo, viveu para o Evangelho, sabe? E morreu da melhor forma possível. Então, na verdade, a morte é uma palavra talvez pesada aos seus ouvidos, dura de se ouvir, mas é uma realidade, sabe? E é uma coisa que tem que fazer a gente pensar, né? A gente meditar, assim, como está a nossa vida, cara? Sabe? Se hoje, fosse o momento, fosse hoje, sabe? Para onde eu iria? Então, é uma coisa que eu quero deixar aqui para você, sabe? Para você pensar, né? Assim como foi a vida de Estevão, cara. Hoje eu ouvi um relato de um homem falando, um homem de Deus, e ele falava que hoje, como eu falei, tem pessoas morrendo por causa do Evangelho, sabe? Em outros países. E tem um país que as pessoas, né, que professam a fé em Jesus, elas iam para um muro, né, e ali eram mortas a tiros, né, viam as pessoas e matavam. E com o passar do tempo, eles começaram a identificar e começaram a ficar com raiva dessas pessoas que estavam morrendo
né, que estavam professando, na verdade, confessando a fé deles em Jesus e eram mortos, mas eles estavam morrendo e quem estava matando o homem mau, ele estava ficando com raiva, porque eles começaram a observar algo que eles precisavam mudar. E diz que nesse país agora, todos aqueles que morrem, né, por causa de Jesus, eles morrem com um capuz na cabeça. Um capuz. Para que os rostos dele não aparecessem. Eu falei assim, caramba, cara, eu fiquei impactado. Por quê? Né? Por quê? Porque justamente essas pessoas, elas morriam sorrindo. É fantástico isso, cara. Elas morriam sorrindo. Então, eles não aguentavam, sabe, olhar aquelas pessoas morrendo, sorrindo, porque assim como Estevão, sabe, elas tinham convicção para onde elas estavam indo, tá joia? E aí eles começaram a colocar os capuz para não verem o rosto, né, dessas pessoas, mas na verdade a gente sabe que isso de nada adianta, né? Tá joia, queridos? Então eu queria deixar essa palavra para você no dia de hoje, sabe? A morte na verdade não é um fim, a morte é o início. É o início de uma vida, ou com Cristo, ou longe de Cristo. Você escolhe. Tá joia? Um beijo no coração. Quarta-feira, em nome de Jesus, se assim Deus permitir, estaremos juntos novamente. Tá joia? Beijão.